Olá, gente linda! Meu nome é Milena Schack, sou designer de interiores, tenho meu próprio escritório e eu guio designer de interiores a faturar mais de 30 mil reais com seus próprios escritórios, sair do zero à sua liberdade financeira. Sempre aqui, esse é o meu objetivo. E hoje a gente vai falar sobre um conteúdo que algumas pessoas perguntam, comentam, né, sobre equipe de trabalho, sobre ter equipe. E primeiro eu quero agradecer a presença de vocês aí nas mídias, né, Facebook, Instagram, YouTube, e dizer que estou muito contente com vocês. E a gente vai falar então hoje, preciso de equipe para montar o meu escritório, para abrir o meu escritório? Será que eu preciso de equipe? Mas antes da gente continuar, eu quero te contar o que é essa live. Essa live é uma live de aquecimento de 10 lives que antecede o dia 25 de janeiro, que é um evento online gratuito para destravar de vez você, designer de interiores, e conseguir montar o seu escritório de sucesso. A ideia é eu conseguir te guiar para esse caminho para que você fature mais de 30 mil reais por mês, como eu faturo com o meu escritório de interiores. Então, o objetivo dessas lives é para fazer um aquecimento, para quando a gente chegar lá, vocês entenderem muitas coisas que eu vou passar desse pacote, né, dessa apresentação online, desse evento que vai ser gratuito e que eu penso que é muito interessante para você. Então, o que a gente vai falar antes sobre isso? E eu quero pedir mais uma coisa para vocês. No decorrer das lives, se vocês quiserem se comunicar, perguntar, tirarem dúvidas, sempre é o momento. Eu recebi no direct essa semana e hoje também, novamente, uma pessoa me perguntou se tinha como ver as lives que passaram. Por enquanto, não tem como ver essas lives, o que se passou. Então, é importante que vocês acompanhem realmente a live para tirar as dúvidas que vocês precisam tirar para abrir o escritório de vocês. Outra coisa importante que eu quero dizer para vocês é que compartilha esse conteúdo, essa live de hoje com outros profissionais, compartilha com outras pessoas que também estão nesse caminho para abrir seu escritório de design de interiores, o seu colega de faculdade, o grupo que você participa. Quanto mais pessoas engajadas nesse propósito, mais fácil vai ser para você montar o seu escritório de interiores. Falo isso por experiência própria. Quanto mais a gente vive esse mundo do design de interiores, mais a gente gosta. Poderia eu fazer minha live em casa, mas eu gosto de estar aqui porque aqui realmente eu respiro design de interiores e eu consigo lembrar de várias coisas, vários detalhes que às vezes em casa eu não consigo ter tanta clareza, tá bom? Combinado? Show de bola! Preciso de equipe para começar o meu escritório? Bom, você não precisa de equipe, até porque no começo é tudo um pouco mais complicado com a questão financeira. Então você tem que ter em mente que quanto menos gastos no início da sua profissão, melhor, porque você vai precisar de muitas outras coisas e contratar uma pessoa nesse começo, você não sabendo nem se tem cliente ainda, é bem complexo. Então, você não precisa ter equipe para iniciar o seu escritório de projeto de interiores, de design de interiores, né? Mas você precisa muito, e eu bato muito aqui na tecla, que é de organização, de processos, de divisão de tarefas, para que quando você comece a trabalhar no seu escritório, você consiga entender quais são as necessidades, você consiga entender qual o tempo que você vai determinar para cada tarefa. Porque eu sempre falo que no começo a gente é tudo. A gente é a pessoa que projeta, a pessoa que projeta, a pessoa que faz o financeiro, a pessoa que atende os clientes, a pessoa que é o marketing, a pessoa que vai criar as mídias digitais para os seus meios de comunicação, a que vai criar a sua marca. Você é 1000 coisas num local só. Então você tem que ter muito isso em mente, tem que entender que o escritório ele vai te demandar muito tempo. E quando eu falo em escritório, não é só o escritório físico, eu falo o escritório, o seu escritório, que pode ser em home office, né? Você vai começar lá na sua casa e escolher um ambiente para trabalhar lá.
Então, isso demanda organização, inclusive para o seu processo de criação lá e a sua forma como vai trabalhar lá. Quando eu falo em organização, ontem eu falei, em algumas lives anteriores, eu falei em divisão de etapas de projetos. Então, isso eu já falei, não vou repetir, né? Como que a gente divide esses projetos para conseguir otimizar tempo e atender mais clientes ao mesmo tempo. Nas lives passadas a gente já falou sobre isso, né? Ter muito cliente é bom? A gente conversou sobre isso e eu expliquei como a gente faz o processo interno para atender mais clientes. Então a gente vai lá agora nesse momento, está com 19 clientes em andamento e a gente está atendendo todos eles. E quando você for sozinho, você também vai atender mais de 2, 3 clientes sozinho, tá? Então se liga nessas informações. Então, essa parte de divisão de projetos, nem vou passar para ti saber como otimizar teu tempo, porque a gente já falou sobre isso, tá lá no Telegram, quem não entrou ainda, não se inscreveu na semana do escritório de sucesso, da jornada 30K+, eu sugiro que se inscreva para poder entrar no grupo do Telegram, que é exclusivo para quem está na jornada, e também quem quiser receber conteúdo, tem o Milena Chat, escritório de sucesso, tá? Que é um outro meio de comunicação. Lá eu coloquei, inclusive, uma foto da minha ferramenta que eu uso para gerenciar esses projetos. E daí a gente deixou lá, né, um resumo da live que foi. Então foi bem legal. Quem perdeu consegue ainda acompanhar alguma coisa por lá. Não ter equipe não é motivo para você não iniciar o seu escritório. Eu quero que isso fique muito bem claro na sua mente. Não ter equipe não é motivo para não ter seu escritório. Não ter equipe não é motivo para você não dar conta do seu trabalho e dar conta do serviço para entregar para o seu cliente e fazer o seu escritório faturar. Há muitos anos, eu e meu sócio trabalhamos sozinhos, atendendo mais de 20, 30, 40 clientes por ano. Por quê? Porque a gente tinha processos e a gente tem organização. Então, isso ajuda muito. Depois de um tempo, lá com seus 4 anos, 5 anos de escritório, a gente foi vendo essa necessidade de ter uma pessoa, depois a gente contratou, essa pessoa saiu, contratamos outra, e aí a gente foi, aos poucos, montando essa nossa equipe. Mas até então, eu e meu sócio trabalhávamos sozinhos. Que também falei ontem sobre o plano de negócios, sobre essa questão da sociedade, né? Então, se liga que vocês estão perdendo live e aí o conteúdo tá passando. Você ter equipe, né? Ou a questão do financeiro. Por que eu falo que é muito importante a gente se ligar no começo, na abertura do escritório? Porque ter um escritório demanda custos. E você ter alguém para te ajudar também vai te demandar custos, porque você vai ter que pagar o salário para essa pessoa, vale refeição, vai ter que pagar o meio de condução, a não ser os escritórios que exploram os profissionais, porque sim, existem esses escritórios, tanto aqui em Blumenau quanto vários outros locais, né? E aí a gente nem vai entrar nesse mérito, porque realmente é triste, tá? Então, no início da carreira, a gente começou sozinho. E aí a gente vai se moldando, se moldando, se moldando, até que a gente consegue montar a nossa equipe. Mas por enquanto, no começo, você vai nesse caminho sozinho. E aí você tem que estar com tudo muito bem organizado e planejado. E hoje eu vou te mostrar um pouquinho do que é esse planejamento, como você pode se organizar, né, com o seu escritório, sozinha, para entender um pouquinho mais disso. Quando a gente fala ainda nessa questão da sociedade, ela é maravilhosa. Porque a sociedade, a gente divide tarefas, divide serviços, e isso é muito interessante. Mas cuidado, ter sociedade às vezes pode ser uma armadilha. Eu tenho um exemplo esse ano que eu escutei de um profissional, que ele me falou que ele abriu seu escritório com uma sócia, e em um ano ele fechou o escritório dele. Por quê? Porque eles não tinham a mesma filosofia, talvez, porque eles não tinham, talvez, lá no início, na abertura dessa sociedade, eles não tinham definido o que seria de tarefas cada um, eles não tinham definido como que eles iam organizar essa gestão interna do escritório, quais os horários que eles iam se dedicar ao trabalho. E aí pesa muito aquela questão, eu estou trabalhando mais que você, eu faço isso e você não faz.
Então, a sociedade, ela tem algumas armadilhas, que se você não tiver com tudo muito bem claro no início da sociedade, essa divisão de tarefas também, ela pode ser ruim, né? A vantagem agora de você ter um sócio é que você pode dividir as tarefas e enquanto um faz uma coisa, outro faz outra. Então, esse é um dos exemplos que a gente teve aqui durante a semana e durante esse ano que a gente escutou do ano passado, né? De 2020, que eu achei bem triste, assim, porque você terminar uma sociedade, às vezes é uma amizade da faculdade, que vocês se uniram para abrir um escritório e a coisa não foi tão organizada assim, vocês não pensaram nos mínimos detalhes, e aí o que acontece, né? Dentro de um ano fecha, você perde o negócio e perde a amizade também. Então, preciso ter equipe pode ser resolvido com a sociedade, porém, tudo muito bem claro e resolvido no início da profissão. Porque se você não tiver tudo isso muito bem claro, muito bem resolvido no início da profissão, do seu escritório, você vai ficar perdido e pode gerar alguns estresse, como divisão de tarefas, divisões financeiras. Quem trouxe o projeto, todo mundo vai receber igual, a sociedade é 50%, 50-50%, o investimento é 50-50%. Então, só para vocês abrirem a mente sobre essa questão do planejamento, né? E eu sempre falo que a sociedade ela tem que vir para agregar. Como assim, Helena, agregar? Bom, eu vou ter um sócio. Ele não pode vir fazer a mesma coisa que eu, ele tem que vir fazer alguma coisa diferente, não é verdade? Então, a gente tem que levar isso em consideração. A sociedade, ela tem que agregar. Eu faço detalhamento, ele faz 3D, eu cuido disso, ele cuida daquilo. Aí é muito bacana, porque você não precisa ter equipe e gastos com equipe por muito tempo. Vocês dois conseguem dar conta da demanda. Eu tenho alguns parceiros aqui da carpintaria, que eles têm sócios, e até duas meninas que a gente admira bastante aqui no escritório, e as duas dão conta de uma demanda altíssima de projetos, porque provavelmente elas têm isso tudo muito bem alinhado, a divisão de tarefas de cada uma, tá? Sobre essa divisão de tarefas, né, só para vocês terem uma ideia, para entender um pouquinho do meu escritório aqui. Hoje, depois de muitos anos, eu fiquei 100% focada com gestão de equipe e a venda, gestão de venda. E o meu sócio ficou com a parte administrativa e financeira. Então, a gente tem muito bem claro as divisões de tarefas, as informações, né? Como que vai dividir. Antigamente, a gente tinha a mesma divisão. Porém, eu não tinha equipe. Então, eu que fazia tudo e ele que fazia tudo. Então, se você conseguir traçar essa divisão já no início na sociedade, você vai seguir com essa divisão sempre, porque você vai se tornando especialista nisso. Então, hoje eu consigo vender muito mais que ele, porque eu já me tornei, né? Como eu pratico muito a venda, eu consigo vender melhor. Contrapartida, eu não consigo fazer o financeiro como ele faz. E às vezes ele me vem com os documentos que eu nem sei o que é, né? Então, só para vocês entenderem um pouquinho. Como conseguir dar conta da demanda, então, do escritório com uma pessoa? Pô, eu tô sozinha no escritório e eu tenho que dar conta dessa demanda porque eu não tenho equipe. Então, a gente tem algumas coisas que a gente tem que pensar. A gente precisa entender a nossa demanda primeiro de tudo. Quais são essas nossas demandas? Bom, a gente tem algumas demandas que a gente tem que pensar. Primeira demanda é a captação de clientes, depois a organização interna, depois a gente tem a parte projetual, né, a parte de criação, desenvolvimento do projeto, depois a gente tem o financeiro, o acompanhamento de obras, se é uma coisa que você vai fazer, e a parte interna do escritório, quando você tem o escritório físico, você tem que tirar o seu dia para a faxina do escritório também, porque você não vai atender um cliente com o escritório todo sujo. E no começo, a gente não está preparado para pagar uma diarista, uma pessoa que faz a limpeza uma vez por mês ou 2 vezes por mês no escritório. Então, você. Milena, tu já fez isso? Faço até hoje. Se a diarista não vier e eu tiver que atender um cliente, o escritório não tiver, né, limpinho, organizado, pego eu a vassoura, já venho com paninho, passo em cima da mesa, passo paninho no banheiro. Não tenho medo de serviço. Se precisar, a gente faz.
Mas isso é uma tarefa que quando a gente está sozinho vai ter que alguém fazer, principalmente se a gente tem escritório físico, né? Ou todo dia mais cedo você chegar uns 10, 15 minutinhos antes para fazer essa limpeza, essa organização do seu escritório. Queria pedir para vocês que estão acompanhando a minha live, se quiserem compartilhar essa live, mandar o convite para alguém aí, para os grupos que vocês participam, dizer que eu estou ao vivo e que venham conversar com a gente, que é um assunto bem legal, que é referente ao escritório, abertura de escritório, que todo designer tem o sonho de abrir o seu. Podem compartilhar, fiquem à vontade. Falando ainda sobre em organizar o escritório, eu queria dizer para vocês o quanto nesse início da carreira é puxado. O início da carreira, sim, é puxado. E principalmente quando a gente não entende esse início da carreira. Algumas pessoas me mandam mensagem, perguntam como que é o escritório, como que eu divido o projeto, o que eu faço primeiro, se eu estou soltando nota fiscal, como que eles fazem para fazer uma nota. Tudo isso faz parte do processo. As pessoas acham que a faculdade, ela dá, não, mas eu fiz faculdade, parabéns. Ela te ensinou a abrir um escritório? Ela te ensinou a viver desse escritório? Ela te ensinou a viver dessa profissão? Pois é, né? E é isso que eu quero te ensinar aqui. Para te faturar mais de 30 mil reais por mês, tu tens que ter organização, tens que pensar nesse processo. Como que tu vai conseguir montar o teu escritório e não tem equipe? A gente tem que pensar nisso. Eu não tenho equipe, eu tenho que me organizar de outra forma. Então, como que vai ser essa minha organização interna, né? Vou aumentar. Daí, no começo, a gente tem ainda essa questão de não ter muitos clientes. Então, a gente tem um pouco mais de tempo. Esse tempo é fundamental para você conseguir pensar no seu planejamento da semana. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é esses planejamentos, os dias que você vai fazer os projetos, os dias que você vai ser para captação de clientes. Tudo isso eu quero que vocês comecem a pensar. Eu quero que vocês comecem a abrir a mente para essas coisas que vocês precisam do escritório. E aí, hoje ainda eu passei a manhã inteira num treinamento de gestão, de CRM. A gente está implantando hoje um sistema que todo o nosso gerenciamento aqui vai direto para a contabilidade. Olha só, olha que interessante. Então, aqui eu cadastrei o cliente. Quando eu cadastrar o cliente nesse sistema que a gente está implantando, eu cadastrei o cliente, ele vai sair com todas as informações, inclusive sobre a nota fiscal, para depois esse relatório já sair e mandar lá para o e-mail dele quando ele fechou comigo. Isso vai levar tempo para implantar, e isso vai levar muito tempo também da questão da gestão, mas faz parte. Eu passei uma manhã inteira em função disso, sem poder atender clientes, sem poder responder e-mail, sem poder ver o WhatsApp. Olha que interessante. Então você tem que se planejar para conseguir dar conta do seu escritório. E você no começo não tem equipe. Não adianta achar que você vai precisar de equipe, que você vai precisar, mas você não tem dinheiro para contratar. A não ser que você se calçou e fez um bom planejamento financeiro, guardou dinheiro para conseguir já começar. E aí você, antes disso, também já pensa numa boa captação de clientes, porque não adianta você ter equipe e não ter clientes. Tem que pensar em tudo isso. Pensou nessa organização, né? Pensou como que vai fazer tudo isso? No começo, então, a gente tem menos cliente, a gente consegue pensar nessa organização, nessa divisão. A minha primeira sugestão é cuidar da sua agenda. Você tem que pensar nessa agenda com carinho para a gente pensar como os processos podem te organizar e gerenciar o teu tempo. O mais importante hoje aqui é a gente gerenciar o tempo, porque quando a gente não tem equipe, a gente tem que ter tempo para cada tarefa. E a gente só tem 24 horas num dia. Desses 24 horas, te garanto que pelo menos 5 tu vai precisar dormir. E o restante você vai utilizar para trabalhar. Entre aspas, né? Que é o que a maioria que acontece no começo da carreira. A gente trabalha bastante. Então tem que pensar em tudo isso e o tempo que você vai tirar para o seu escritório. Primeira coisa que eu te oriento então para fazer essa gestão de tempo, que é... Por que você vai fazer essa gestão de tempo? Você já vai pensar nessa divisão, porque depois você vai ter a sua equipe. E aí você já pode direcionar a sua equipe para o que você precisa, tá?
Primeira etapa é avaliar as tarefas. Quais serão as tarefas do seu escritório? Eu quero que você pegue uma folha e relacione todas essas tarefas. O que você vai... Meu, Milena, mas eu nem comecei ainda. Ótimo! É treinamento para você pensar como que você pode fazer. Então, já vai pensando como que você pode fazer o que você vai precisar de tarefas que você vai ter que executar. Você vai precisar ir em obras, então você vai ter que prever um tempinho para ir em obras. Você vai precisar um tempo para projetar, fazer detalhamentos, fazer a parte financeira, vai precisar de tempo para o acompanhamento de obras, vai precisar de um tempo para atender o seu fornecedor, o seu parceiro. Em algum momento você vai ter que tirar um tempinho do seu escritório para ir fazer uma visita para o seu cliente, para o seu fornecedor, para ver os produtos novos que eles estão lançando. Vai ter que tirar tempo para ir em feiras, em eventos. Então, sim, você tem que fazer uma boa gestão de tempo. Quando a gente começou, eu e o Pierre, a gente não tinha gestão de tempo, eu não tinha. E aí, quando a gente ia para uma feira, a gente é de Blumenau, Santa Catarina, e a gente ia para uma feira em São Paulo, a gente passava depois da volta, sábado e domingo, durante um mês, trabalhando que nem uns loucos para dar conta do serviço, porque a gente ficou 2 ou 3 dias fora no evento. Então, olha que interessante esse cuidado que a gente tem que ter com o nosso tempo para a gente poder se organizar. Eu acredito que você quer abrir o seu escritório para também ter um pouquinho de tempo com a família, para também poder sair para tomar uma cervejinha, tomar um suco, espairecer, fazer o seu lazer. E se você não tiver esse gerenciamento de tempo, você não vai conseguir com isso. E você, de novo, no começo vai ser difícil ter equipe, tá? Então, pensa nessas tarefas. E pensa além dessas tarefas, pelo menos um dia da semana para captação de clientes. É importantíssimo não parar de vender, mas para não parar de vender, você tem que captar clientes, captar contatos, se relacionar com pessoas para fazer isso. Depois você vai ter que fazer a divisão de tarefas dos projetos, né? Eu vou dividir esse projeto que eu já expliquei nas lives anteriores, em entrevista, conceito, planta baixa, detalhamento, 3D, apresentações, tudo isso você vai precisar. Depois disso, você vai ter que pensar também no tempo que você vai fazer para a obra. Como que você vai atender o seu cliente na obra? Em que horário? Quantas vezes por semana? Que horário que você vai fazer isso? Não é verdade? Tudo isso você tem que ter em mente. Mas eu vou te dar uma receitinha e um passo a passo para você fazer isso com mais tranquilidade. Isso aqui, esses tópicos que eu passei para vocês, foi só uma pincelada mais aberta. A gente vai pegar um desses tópicos que é o cuidado com a sua agenda. Então, o primeiro passo que você vai fazer, gerenciar e planejar as suas tarefas. Como? Vai registrar tudo o que precisa e não tente armazenar nada na sua mente. Por que eu falo em armazenar tarefas na mente? Quando eu comecei no escritório, eu tinha mania de não colocar nada na agenda. A minha agenda era mais para bonito do que para qualquer outra coisa, porque eu não achava importante, eu tinha poucos clientes, eu conseguia lembrar que na terça-feira eu tinha que ir lá fazer uma conferência de medidas, eu conseguia lembrar que na quinta-feira eu tinha um cliente para atender. Só que você não tendo uma agenda, você fica com essas coisas armazenadas na cabeça e o teu cérebro fica pensando nisso o tempo todo, pensando nisso, e ele não consegue abrir a mente para outras coisas que precisam ser pensadas. Então, não fique com tarefas na mente. Você usa a agenda para essas coisas. A sua mente tem que ser para coisas maiores, para planejamento, tem que ser para coisas que te dão uma visão maior das coisas e não para pequenos detalhes. Então, não registra na sua mente e começa a usar a agenda. E eu li sobre isso e eu achei muito interessante. Foi uma matéria que eu li falando sobre isso e depois que eu comecei a fazer isso, eu comecei a perceber a diferença que isso fez para mim. Porque eu ficava ansiosa. Não posso esquecer que quinta-feira eu tenho cliente, não posso esquecer, quinta-feira 8 horas. E aí eu ficava o tempo todo só pensando nisso. E isso te atrapalha no teu gerenciamento mental e de tempo. Utilize a agenda do Google. Eu sei que a gente tem as duas
as duas formas de utilizar a agenda, né? A gente tem a agenda do Google e a gente tem a agenda no papel. Só que hoje, com a modernidade, e eu sou suspeita porque eu levei muitos anos para aceitar a agenda do Google. Muitos anos. Só que a gente começou a crescer a equipe e às vezes daí eles queriam colocar alguma coisa na agenda e a agenda estava comigo. E aí eles precisavam anotar uma reunião, precisavam anotar que vinha um fornecedor, precisavam ver se ia bater com a minha agenda. E a agenda estava sempre comigo. Foi onde que meu sócio falou: deu, basta, vamos ter a agenda do Google e acesso para toda a equipe, para eles também poderem verificar a tua agenda. Vou dar um exemplo de como é importante ter agenda Google, né, online, onde todo mundo pode ter acesso e você também. E outra coisa, né, além de você ter essa agenda que todo mundo pode ter acesso, eu não tenho mais agenda dividida. Agenda pessoal da agenda profissional. É tudo uma agenda só. Vou te dizer por quê. Hoje as meninas foram colocar um atendimento. A menina que é responsável pelo relacionamento com o cliente e é a minha assistente, ela foi colocar um atendimento para eu poder gerenciar e fazer a apresentação. O que ela fez? Ela foi olhar na minha agenda e aí ela viu lá o nome de uma pessoa, PM. Ninguém sabia quem era essa pessoa, mas eles sabiam que fui eu que marquei porque a minha bolinha é uma cor diferente. E aí a menina falou que eles ficaram comentando: alguém sabe o que é esse PM? Quem é essa pessoa PM? Porque eu não tenho ninguém nesse relacionamento. E eu precisava marcar uma cliente para Milena. E aí o que aconteceu? Ninguém marcou porque viu que eu reservei esse horário. Vocês podem ver aqui, ó, eu fiz as unhas. É o nome da pessoa, pé e mão. E a minha agenda pessoal tá junto com a agenda, porque se eles marcassem um cliente, eu não poderia tirar esse tempo para ir fazer meu pé e a minha mão. E eu tava há dias, já mais de 10 dias querendo fazer e não conseguia. Abriu essa brecha, coloquei na agenda. Mas vocês entendem a importância de ter a agenda pessoal e a agenda profissional junto? Isso facilita nessa gestão do tempo e também da equipe, tá? Isso é um controle maior que você tem. No começo é só você, mas depois você vai vendo que isso vai melhorando. E aí não confunde as pessoas, né? Então isso é muito importante que você faça. Outra coisa, você não tem equipe, então você tem que gerenciar mais ainda o seu tempo e você tem que ser mais ainda criativo. Como que você vai ser criativo? Você já descobriu qual é o momento que você melhor cria? Vocês sabem? Vocês têm algum período que vocês melhor conseguem criar? Aqui no escritório, meu melhor período é de manhã. De manhã eu gosto muito de trabalhar com a parte criativa. Isso aí, Thaís, vida real, né? Exatamente. A gente tem que pintar as unhas também. A mulher tem que estar bonita. O homem também vai ter que cortar cabelo, fazer a barba para poder se apresentar para o seu cliente, né? Assim, essa questão dessa vida real tem umas coisas muito engraçadas, né? Porque aí às vezes acontece as coisas da agenda e elas tudo preocupadas porque elas não sabiam o que eram, aí elas chegaram a me ligar e me perguntar. Uma delas até falou: Milena, a gente cogitou a hipótese de te perguntar o que era. Elas cogitaram a hipótese de me perguntar o que era, porque se elas tinham que preparar algum material ou planejar a agenda ou ainda preparar a sala de reuniões, elas não sabiam que precisavam, né? E eu também. Daí você vai, Milena, não era muito mais fácil ter colocado assim, Milena Pedicure e Manicure? Não. Sabe por quê? Porque às vezes eu vou abrir a minha agenda na frente do cliente e o cliente vai ver lá assim, Milena Pedicure e Manicure. Ou, né, o nome do salão da estética. Ah, não, eu não posso te atender nesse horário. Ah, tu não pode desmarcar o teu pé e a tua mão para me atender nesse horário? Então eu evito esses tipos de comentários sem graça, porque as pessoas acham que a gente está sempre disponível só para elas, não é verdade? A gente não está disponível só para ela, a gente está disponível para a gente também. Então a gente tem que ter esse cuidado. Por quê? O meu pé e a minha mão fazem parte da minha estética pessoal para eu poder atender bem o meu cliente, para melhorar minha vaidade, para eu me sentir melhor. É um conjunto de coisas, né? Eu produzo de manhã, Rafa falou. Prefiro acordar às 5 da manhã e dormir cedo do que o contrário.
Olha que interessante, né, Rafa? Aqui, se precisar, eu também consigo levantar cedo e produzir cedo. Não gosto de ficar depois da meia-noite produzindo projetos ou conteúdo, porque quando eu faço para vocês eu também produzo conteúdo. Eu não gosto, eu não sou criativa e eu não tenho, assim, não me dá gás. O meu sócio faz ao contrário. Ele prefere passar a noite, virar a noite trabalhando do que fazer conteúdo de manhã, né? Ou produzir um projeto, ou essas coisas. Aqui no escritório, essas meninas aí, os meninos e a galera novinha, eu fico admirada. Às vezes eles me dizem assim: Milena, eu tenho TCC e fiquei 2 noites sem dormir. Meu Deus, eu ia morrer se ficasse 2 noites sem dormir. Ou seja, eles trabalham um dia inteiro aqui, às vezes, ou meio período, e ainda vão para casa, viram a noite fazendo o trabalho para no outro dia estar aqui de novo. Eu não consigo, tá? Teria que tomar alguns energéticos para dar conta, que não é o indicado, né? Mas só para vocês entenderem que dentro dessa gestão de tempo, e quando a gente não tem equipe, é importante a gente, inclusive, ter o feeling para ver qual é o melhor horário que a gente produz melhor. Por quê? Você vai agendar as tarefas de criatividade para esse período. Isso te ajuda bastante. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Ah, eu sou universitária e entendo eles. Meu Deus, eu imagino, né? Manda um convite aí para esse pessoal aí que estuda contigo para assistir a live. Vamos fazer um bate-papo e deixar eles bem loucos, Rafa. Olha, ou fase que a gente faz muito projeto e trabalha e faz coisas de noite virando. Eu não tenho mais esse pique, tá? Acho que eu não consigo. Bom, também não tentei mais, nem quero mais tentar. Eu falei, olha, apaga isso da minha vida que eu não quero mais virar a noite fazendo trabalho, né? Prefiro nem fazer. Mas enfim, e isso influencia muito no processo de produção para o seu escritório, porque como você não vai ter equipe, você vai ter que se adaptar com a sua agenda com as melhores opções de criatividade, de produção. Se o período da manhã é ótimo para você criar, é um horário que você tem que deixar reservado para isso, porque você não vai ficar engrenando ali numa engrenagem devagar, você vai acelerar esse processo porque você vai conseguir produzir bastante. Então avalia isso também, né? Avalia o período que você é melhor nessa parte produtiva. Ah, tem uma tarefa aqui que a gente gosta de fazer, por exemplo, a gestão, eu gosto de fazer depois das 5. O telefone para de tocar, o pessoal já começou a ir embora, eles me chamam menos, eu tenho menos ligações, então eu consigo pensar nessa gestão um pouco melhor depois das 5, tá? O meu sócio, todo mundo conhece ele já aqui no escritório. Segunda-feira de manhã, não fale com ele. Ele demora para engrenar e ele vem de mau humor. Então, olha que interessante, a gente tem que aprender a respeitar o nosso corpo. Então, provavelmente é um momento que ele já não faz esse tipo de tarefa, porque ele não está bem, ele ainda veio do final de semana, tá lento, né? Então, a questão da equipe e não ter equipe te faz pensar da forma que tu vai trabalhar melhor dentro do escritório. Eu não tenho problema com amanhã, eu gosto, mas não gosto de ficar depois do horário. Tanto que eu até mexi bastante na minha agenda para evitar ao máximo atender clientes depois das 18 horas. Eu não gosto mais. Eu não tenho mais vontade de atender clientes depois das 19. Trabalhe, a terceira dica, né? Trabalhe em ciclos. O que é trabalhar em ciclos? Ah, Milena, não entendi. Vou te explicar. Eu tenho uma tarefa para fazer e é uma tarefa, um projeto. A gente vai fazer lá, vai começar a fazer o detalhamento desse cliente. O detalhamento, vocês sabem que é maçante, é muito, muito minucioso, muitos detalhes para acompanhar, muitas coisas que a gente não pode esquecer, muitas coisas têm informação importante. E aí você fica focada ali mais de 1h30, 2 horas, 3 horas em cima desse detalhamento. Daqui um pouco você não vai render mais. Então, mude. Pensa que você pode intercalar junto com esse ciclo, que você consiga fazer uma outra tarefa junto. Programe umas 2 horas para esse detalhamento
e depois você vai ver um vídeo no YouTube de um treinamento. Sei lá, né? Alguma coisa para te abrir um pouco e tu não ficar só no detalhamento. Como também seria interessante você levantar, ir na copa, pegar um cafezinho, olhar o movimento lá fora, tirar uns 5, 10 minutos para te tirar o foco do detalhamento e conseguir abrir tua mente para outras coisas. Para tu conseguir limpar a tua mente e depois conseguir voltar para esse foco, tá? Isso é bem interessante, eu gosto bastante de fazer aqui. Aqui a gente tem esse hábito, levantou, vai lá, toma uma aguinha, vai no banheiro, mexe o esqueleto e depois volta e senta e aí vai fazer o projeto, né? Que esse é o terceiro, que é o do trabalho em si. O quarto é estabeleça limites. Como estabelecer limites? Como você é sozinho ou sozinha, você pode ser detalhista ou ainda perfeccionista, como a gente é aqui, você não tem limite para parar de trabalhar. Você vai querer trabalhar, 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 e eu falo que o trabalho ele é um vício. A gente tem que cuidar com esse vício. E a gente precisa de tempo para nossa família, precisa de tempo para o lazer, precisa de tempo para várias outras coisas que não é só o trabalho. Por muitos anos eu trabalhei muito e perdi muitas coisas que hoje eu vejo que eram importantes, principalmente os primeiros anos da minha filha, porque eu trabalhava das 7 da manhã às 22, 23 horas da noite, de domingo a domingo, tanto eu quanto meu sócio. Então, isso começa a perceber depois de um tempo que isso vai te fazendo falta de estar com a família, de dar uma atenção para eles especial. Então, cuida com esse limite, estabeleça um limite para você. Estabeleça, inclusive, os horários que você vai atender no escritório. Por exemplo, aqui a gente trabalha das 8 às 18. E sabe o que a gente fez aqui de diferente? A gente percebeu aqui no escritório que sexta-feira era aquele dia que tu já tá de saco cheio do escritório, já tá de saco cheio de ouvir de projeto, cliente, isso, aquilo, obra, pedreiro, gesseiro. E a gente optou na sexta-feira, todo mundo, exceto às vezes os donos, porque os donos sempre têm alguma coisa para fazer, né? Que é o excesso, né? Sem limite. Na sexta-feira eles saem às 5. Então, de segunda a quinta, das 8 às 18. E na sexta-feira, das 8 às 17. Eles vão felizes da vida. É gratificante para eles, porque eles já sabem que eles vão sair uma hora antes. E eu vou te dizer quando eu era colaboradora, né? Quando eu era funcionária. As últimas horas do dia, eu já não rendia mais. Eu estava ali só cumprindo horário e vendo os carros passando e o pessoal indo embora. Então, às vezes, tu faz uma pequena troca, tu faz, né, dá um bônus para eles de saírem mais cedo, mas contrapartida eles são muito mais gratos nesse período até às 17 horas. Foi uma coisa que a gente fez aqui no escritório e que foi super legal pra gente também. E a gente também meio que se policia também para isso. Outra coisa que a gente faz aqui no escritório não marcar mais clientes na sexta-feira. Aí você vai me perguntar assim, por que, Milena, você não marca mais clientes na sexta-feira? Eu não marco mais clientes na sexta-feira porque eu acabei deixando esse dia para os imprevistos da semana. Por quê? Eu não tinha nenhum dia dos imprevistos da semana e aí eu passava resolvendo os imprevistos da semana no sábado e às vezes partia para o domingo também. Não é legal. Você vai matando o seu final de semana e daqui a pouco você vê que você só trabalha e não curte mais a vida. Então a gente colocou isso como meta. Nas sextas-feiras a gente tem, de manhã eu ainda faço às vezes live, né? Mas eu tenho alguma reunião da marcenaria que escapou alguma coisa lá e que a gente precisa resolver, alguma reunião interna do escritório, algum projeto que eles não conseguiram finalizar da semana e eles precisam da nossa ajuda e aí a gente está aí disponível para eles. Aquelas pequenas coisinhas que vão aparecendo a gente deixa para sexta-feira. E se não tiver nada, que é quase impossível, mas um dia vai chegar essa vez, às vezes acontece agora aqui no escritório, eu pego as minhas coisinhas e vou para casa brincar com a minha filha. Então tem essa questão gratificante
E aí são pequenas coisinhas que você vai percebendo que na sua agenda você pode mexer para conseguir ter uma melhor gestão de tempo para você fazer o que você teria talvez que ter mais uma pessoa para te auxiliar. Com o tempo você aumenta a equipe, mas por enquanto é você que vai fazer tudo sozinho. E o último ponto, que eu falo que é o quinto ponto, é divirta-se. Ah, como assim, Milena? Divirta-se. O escritório não é seu? Você não está abrindo sozinho o seu escritório? Por que você não coloca alguma coisa lá que entre um tempo e outro você precisa limpar a mente, relaxar, porque você está no processo de criação pesado, foi um dia maçante, que você teve problema na obra com o pedreiro, com o gesseiro. Aqui no escritório a gente tem uma TV, tem o Netflix, então às vezes, quero dar uma esparecidinha, eu posso colocar um episódiozinho ali no Netflix, e, pode pensar, o Google, né, não tem toda uma área preparada lá para os colaboradores, com puff, com sofá, com isso, com aquilo, para tornar o ambiente mais prazeroso, mais gratificante. Olha só o feedback que eu tive essa semana e que eu achei super interessante, tá? Fazia dias que a gente queria mexer no nosso setor, dias não, já faz tempo, que nós queríamos mexer no nosso setor de projetos e a gente estava meio que deixando lá meio que jogado e não tinha tempo e estava indo. E aí a gente resolveu no início ali, 2 dias antes de começar a trabalhar, a equipe toda veio, nós pegamos a marcenaria e montamos lá aquelas paredes verdes, colocamos uns verdes, não sei se vocês lembram, se vocês viram nos stories, né? E hoje eu tive um feedback muito interessante. Uma delas me falou assim, quando a gente se viu agora à tarde. Milena, tu não tens noção como mexeu no nosso ambiente de trabalho, como é prazeroso estar lá agora. A gente não se sente mais jogado, né? A natureza, a gente trouxe os vasos, trouxe as plantas. Então, um pequeno detalhe que a gente fez internamente para conseguir também ganhar nesse tempo de criação, nesse prazer. Quanto mais as pessoas estiverem motivadas, mais elas conseguem produzir. E talvez trazer alguma coisa que nesse tempo você consiga cortar, que você consiga produzir, é muito interessante, porque te ajuda nesse processo de criação. Acho que deu para entender bem, né? Falamos bastante sobre essa questão de equipe e gestão do tempo, que no começo do escritório a gente não tem a equipe, e tudo isso é realmente uma preparação para a jornada 30K+. O que é o 30K+? É você faturar mais de 30 mil reais com o seu escritório. Ai, Milena, isso é meio loucura. Não é loucura porque eu faço isso aqui no meu escritório e a gente fatura muito mais que 30 mil reais. Hoje, com as 2 empresas, nós faturamos mais de 7 dígitos. É possível, tá? Então, só para você entender que isso é possível, desde que você esteja planejamento e organização. Tudo isso que eu passo para vocês é o meu dia a dia, é o que eu vivo na prática, inclusive a história da unha, né? A vivência da prática, o meu horário da manicure lá na agenda. E aí eu tive hoje também 2 perguntas lá, que eu abri a caixinha de perguntas, e aí eu tive uma delas que foi assim, ó. Como saber o momento certo de alugar uma sala comercial? Como você acha que, qual o momento que você acha que seria o correto? Pô, eu estou trabalhando em home office, ou eu estou no local emprestado. Qual que é o momento certo de eu abrir a minha sala? Você já pensou nisso? Qual que você acha que é o momento certo? Bom, eu não tenho muito como te dizer qual que é esse momento certo. O que eu posso te dizer sobre isso, né? O momento certo é quando você estiver preparado financeiramente e estiver organizado. Então, você tem que fazer o seu plano de negócios, que foi aquilo que eu falei ontem, montar essa projeção do seu escritório, ver o quanto você precisa de levantamento, de equipamentos, de dinheiro, de estrutura, para daí sim você montar ir lá montar seu escritório físico, abrir a sala comercial. Você tem estrutura financeira para isso? Você vai, Milena, eu acho que eu tenho. Acho não, você tem que ter certeza que você tem. Vai te manter 3 meses? O que você guardou de dinheiro vai conseguir te manter 3 meses, 3 meses lá no seu espaço, na sua sala comercial? Isso é importante. Então, tem que te manter 3 meses nesse espaço comercial.
E além disso, você tem que ter noção de quanto que você vai investir nele. Pô, Milena, eu tenho 10 mil para investir. Ótimo, o que que tu vai considerar prioridade? Pô, eu preciso comprar um computador top que eu não tenho. E aí, né? Então você tem que comprar um computador, tem que pagar aluguel, energia. Lá no Jornada 30K+, no Telegram, eu coloquei uma leve lista do que são custos de um escritório. E um escritório que já tem equipe, para vocês conseguirem entender que para vocês conseguirem abrir o seu espaço físico, vocês precisam ter o valor daqueles investimentos lá para saberem quanto que vocês vão precisar para se manter pelo menos 3 meses. Mi, no começo é possível um local para ter o escritório, como fazer para atender os clientes? Como você fazia? Bom, Rafa, no começo eu não tinha um escritório físico, porque eu não podia chamar aquele depósito de ferramentas de escritório físico, tá? Porque, assim, não desmerecendo a oportunidade que o sogro do meu sócio deu, mas aquele depósito de ferramentas era feio, tinha sapo e tinha rato. Todo dia de manhã eu tinha que passar um paninho com álcool e nas cadeiras, mesa, tirar os cocô de rato, limpar, né? De sapo e tudo mais. Tinha o nosso amigo sapo que eu tinha que expulsar ele para fora para poder começar a trabalhar. Então, Rafa, nesse local eu não podia levar o meu cliente, na verdade. Uma vez eu lembro até hoje, eu e Pierre ainda a gente comenta, esse gesseiro nem faz mais parte da equipe, mas ele foi buscar um projeto impresso para executar uma obra para gente. Quando ele chegou lá, ele ficou meio paralisado, meio sem palavras. E aí meu, eu e Pierre, a gente se sentiu muito mal, né? Porque não era o espaço que a gente queria, mas enfim, era a nossa oportunidade. E aí, Rafa, o que que a gente fazia? Nesses casos, eu me deslocava até a casa do cliente. Só que pensa bem, quando você fizer isso, você tem que estar com esses custos lá na sua precificação para você poder gerar o seu orçamento já com esse valor do deslocamento, da sua gasolina, da sua casa até a casa dele. Então eu levava o meu notebook e me disponibilizava a ir até a casa deles. Eles gostam bastante porque eles adoram não sair de casa e sempre a gente está oferecendo serviço e ir até eles. Então era super tranquilo. Eu levava o meu notebook e ia até lá. Eles me perguntavam se eu tinha escritório físico e eu falava que não, né? E que eu fazia o atendimento assim. E às vezes eles diziam assim, mas eu não quero que seja na minha casa, porque às vezes era um ambiente comercial deles e eles não queriam reformar a casa, era tipo uma sala comercial. O que que a gente fazia? A gente combinava antigamente, eu sou lá de 2010, me formei em 2011, né? E aí a gente montou 100% escritório em 2012, mas em 2011 eu já comecei a atender. Não tinha coworking naquela minha época, né? E se tinha, eu nem sabia aqui na minha cidade se existia. Então, o que que eu fazia? Eu pegava e marcava com ele no shopping, ou num café, ou numa padaria. Então, você leva o seu notebook, o seu material. No começo, Rafa, invista no notebook, porque eu sei que você não vai poder... eu tô dizendo você, o profissional designer de interiores, não se sinta ofendida, pelo amor de Deus. Mas a gente, quando começa, que foi quando eu comecei, eu não tinha dinheiro para comprar um notebook e mais o computador. Então, eu investi no meu notebook, porque daí era o meu escritório, eu levava ele junto, né? E aí eu marcava um cafezinho para atender o cliente lá na padaria. Aí eu levava, né, um dinheirinho a mais, porque às vezes ele ia comer um lanchinho e eu também não queria me mostrar uma pobre coitada, e eu pagava o cafezinho para ele, o lanchinho deles e tal. Mas é muito interessante isso, tá? E isso é uma dúvida comum do profissional, porque como você disse, na faculdade a gente não aprende sobre atendimento ao cliente, não aprende sobre os custos que um escritório tem, a gente não aprende como atender bem um cliente. E Rafa, é isso que eu falo, se tu puderes compartilhar essas lives que eu passo para a galera da faculdade, isso é interessantíssimo, porque mostra para eles um pouco mais dessa vida real. A faculdade não te mostra a vida real, a vida na prática, né? E é na prática que a gente aprende. Então, uma forma de você atender esse cliente pode sim ser numa padaria. Ó, para rodar um Lume não é qualquer computador, né? Então a gente entende disso, mas se tu fores investir então num computador para rodar um bom programa,
Invista, então, pelo menos num tablet ou um notebook um pouquinho, né, mais simples, mas para que tu tenha ele de meio de se locomover e levar ele junto, tá? Pensa nisso. É isso mesmo, a gente não aprende mesmo. E eu sei porque eu passei por isso, tá? Não foi 10 anos no mercado de trabalho, a gente sabe o que dá certo e o que não dá certo, né? E eu realmente não passei por isso. Eu passei por isso e eu sei o que eu tô te falando. A outra dúvida, o momento certo de alugar essa sala comercial. O momento certo é quando você está preparada financeiramente. Você tem que ter em mente esses custos que você vai gostar e que você entenda. Ah, legal, Rafa, show. E que você entenda que esses custos você vai ter todos os meses vendendo ou não vendendo cliente, tá? Então, isso é muito importante. Ó, Rafa, é que assim, são vivências e às vezes a gente no começo, a Rafa tá falando aqui que ela ia comprar um computador e agora ela já tá repensando essa história. A gente tem que entender que no começo tu vai ter que comprar um computador, uma impressora, tu vai ter que ter uma mesa, uma cadeira, e tudo isso gera custos. Então pensa o que tu podes otimizar para não gastar à toa, né? Dentro do meu curso no escritório de sucesso, eu falo muito sobre isso, sobre esse planejamento e dou muito certinho essas etapas para que o designer de interiores não se perca. Chegou meu primeiro cliente, o que eu vou fazer? Como que eu vou atender ele? Tem orçamento padronizado? Tem contrato? Tudo isso está dentro do meu curso, tá? Mas isso é outra hora, é outra história. Em outro momento a gente fala sobre curso. Hoje eu quero que você entenda a importância de você não ter uma equipe, ter que fazer tudo sozinha. Isso que eu quero que vocês comecem a entender, tá bom? Outra coisa, como dividir as tarefas se eu não tenho equipe? Então a gente já falou um pouquinho, né, sobre isso, mas eu vou dar mais uma pincelada geral. Como que eu divido as minhas tarefas hoje aqui no escritório? Claro que eu vou falar até antes de hoje, por uns anos atrás, para que você entenda que era só eu e meu sócio. Se eu falar das minhas tarefas hoje, a gente tem 5 colaboradores registrados pelo escritório, e aí eu tenho mais 6 colaboradores lá na marcenaria. Então, e mais eu, meu sócio, a esposa dele, então a gente já tem quase 10 pessoas trabalhando para o escritório. Se eu falar da minha realidade hoje, não vai ficar claro para ti, para quem está assistindo vai entender assim, nossa, Milena, mas é porque hoje tem muita equipe. Então eu vou falar de uma realidade um pouco antes, tá? Quando era eu e meu sócio, nós dividimos a agenda por dias e horas da semana. Então a gente pegava a semana e dividia dia e horas. Na segunda-feira eu faço todos os cronogramas e a gente fazia uma relação do que precisava para ir depois para um acompanhamento de obras e fazer um orçamento para fornecedores. A gente usava esse dia para esse gerenciamento. Na terça-feira eu fazia o atendimento ao cliente e ele fazia de manhã a parte de acompanhamento de obras. Por que de manhã e por que na terça-feira? Porque na segunda-feira tu vai ter o teu WhatsApp, teus e-mails bombardeados de dúvidas dos clientes. E tu vai precisar de tempo para responder essa galera e se organizar. E tempo também para perceber o que você vai precisar para poder levar para as suas obras. Então, a gente não atende obras na segunda-feira, mas atende essa demanda do escritório. E na terça-feira de manhã, por que ir para obras? Porque é fresco e a gente costuma ir às 7 da manhã. Se você for às 7 da manhã cedinho, é o horário que o pedreiro começa, então você já resolve, tira as dúvidas, mata tudo. 9 horas da manhã, no máximo, você já está no escritório se você tem só uma obra para acompanhar. E se você tem 2 obras, até o meio-dia você já matou tudo isso e é mais fresco. Por que eu falo isso? A gente está em Blumenau, que é sul, aqui é muito abafado, muito quente, e no verão eu costumo ter até 2, 3 roupas, né, blusas aqui no escritório para poder ficar trocando se eu sair para obra, porque realmente é muito quente. E aí, se você faz isso, na terça-feira você matou a obra. E eu na terça-feira, ficava no atendimento ao cliente. Então, começava das 8 da manhã e ia até 7, 8 horas da noite, né? Geralmente 6h30 era o meu último cliente agendado, mas tinha caso que marcava 7 horas também. Então, ia até 9 horas da noite. Na quarta-feira, a gente fazia essa parte de detalhamentos,
3D, a gente pegava essa parte bruta internamente para fazer. Na quinta-feira, novamente, a gente dividia se precisava sair externamente e atendimentos. E daí na sexta-feira foi onde a gente também fazia atendimentos, apresentação de projetos, só que o que acontecia? A gente chegava tão cansados da semana, que a terça-feira os clientes pareciam que sugavam a nossa alma. Eu chegava sexta-feira à noite, eu não conseguia falar. Eu estava moída, debulhada em cima de um sofá na minha caixinha do nada, que eu costumo falar que eu ligo a TV e fico trocando de canal bem na caixinha do nada, assim, sem pensar em nada. Nem vendo o que está passando na TV, só trocando o controle, né? Passando ali, apertando o botão do controle. Porque eu me sentia sugada. Porque eu ainda fazia atendimento, e atendimento é uma coisa que te suga muito. Porque você tem que estar focado no cliente, nas necessidades, entender o que ele está falando, perceber se ele não está gostando de alguma coisa. Então você está com a tua mente assim, ó, a mil. E eu chegava muito desgastada. Então a gente optou em na sexta-feira não fazer mais atendimento e seguir também mais alguma coisa do acompanhamento de obras, alguma coisa que precisava resolver. E aí a gente fazia também um dia, cada 15 dias ou uma vez por mês, o financeiro da empresa. Daí ele fazia o financeiro da empresa e aí, se eu precisava, eu fazia também a captação, orçamentos e apresentação de orçamentos. Que é a parte burocrática dentro do escritório que a gente não pode esquecer, né? Então a gente tem que ter isso, tudo isso muito bem claro. Acho que é isso, tá? Falei, acho que mais do que eu deveria. Eu sempre prometo para o meu marido que a live vai ser de 30 minutos e que logo eu estou indo para casa. De novo foi, né, mais quase uma hora, foi uma hora de live. Então ele quer sempre o meu corpo. Então eu sempre falo, não, amor, hoje vai ser rápido, 30 minutos eu vou lá, falo algumas coisas que eu acho importante. E aí ele me diz assim, que nem ontem, que você disse que era 30 minutos e chegou 10 horas da noite. Mas é que eu me empolgo com vocês, eu quero passar conteúdo para vocês e aí a gente passa um pouquinho também da nossa vida real. Ficou claro tudo isso para vocês? Vocês têm alguma dúvida? Querem tirar alguma dúvida? Hoje eu deixei uma caixinha lá de perguntas, também se vocês não quiserem fazer as dúvidas aqui, né? Pessoalmente, vocês podem fazer lá na caixinha de perguntas e eu entendo, às vezes as pessoas não gostam de se expor. E aí faz a perguntinha lá e aí a gente vai respondendo conforme eu tenho um tempinho aí, eu vou respondendo para vocês. Segunda-feira, às 20 horas, live de novo, para a gente quebrar tudo que é obstáculo para você, que você vai me dizer assim, Milena, eu não consigo abrir meu escritório. Consegue sim, eu tô te trazendo conteúdo para isso, para te mostrar que tudo é possível. Você pode faturar mais de 30 mil reais com seu escritório, como eu faturo, desde que você tenha organização, desde que você consiga entender tudo isso que eu estou passando nessas lives. Quem não se inscreveu ainda na Semana de Escritório de Sucesso, né, lá na jornada 30K+, vai lá e se inscreve nessa jornada, que vocês vão entender dentro dessa jornada, que começa dia 25, eu vou guiar vocês e vou te dar 3 pontos chaves dentro do escritório que você tem que cuidar para conseguir faturar o que eu faturo hoje com o meu escritório. Mas fale para ele que sua live merece até nota de... porque é muito conteúdo. Que ótimo, Rafa. Obrigada, viu? Fico feliz, tá? Que vocês tenham gostado. E realmente o objetivo é esse, passar conteúdo para vocês. Não quero vir aqui perder meu tempo, porque eu também tenho que preparar. Antes de chegar aqui para fazer a live, eu tenho uma hora que eu vou organizando, abro o programa, vejo isso, testo aquilo, testo aquele outro, releio o conteúdo que eu preparei para vocês, que é realmente para que vocês entendam o que eu estou passando de conteúdo, que vocês, quando forem abrir o escritório de vocês, eu quero que vocês lembrem assim, eu vou usar a palavra que a gente usa aqui, bah! A Mi falou daquele assunto lá na live, justamente, olha, aconteceu isso comigo, agora eu já sei como resolver. Eu não quero que vocês peguem lá e sofram tanto que eu... É o quê? Ah, olha, isso aí, é um caderno online, show. Eu não sabia, tá, viu? Vivendo e aprendendo. Tô aprendendo com vocês. Para vocês entenderem que eu tenho 10 anos de caminho, mas se vocês pegarem essas ideias, esse resumo das coisas que eu passo para vocês, o 10 anos pode se tornar
1, 2, 3 anos para vocês, porque várias coisas do caminho eu vou dando de dica e vou ensinando vocês. Então, eu quero que vocês entendam isso. Para faturar mais de 30 mil reais, é possível. Não só eu, como outros profissionais faturam. Por que vocês não vão conseguir? E vocês não precisam levar 10 anos para conseguir isso. Pega, embarca na experiência dos profissionais que vocês vão ver que logo vocês estão arrasando. Tem coisas que eu falo aqui que eu penso assim: nossa, se eu tivesse feito isso no início da minha carreira, eu falei isso semana passada para o meu sócio. Pierre, você entende que se a gente estivesse fazendo isso que a gente faz hoje, a gente estaria num faturamento muito maior do que a gente fatura hoje? O nosso faturamento não é ruim, não estou reclamando, sempre falo, a gratidão é a melhor forma de expressar o amor pelo que você faz. Mas a gente podia talvez estar com uma equipe maior ou trabalhar bem menos do que a gente trabalhou, porque a gente trabalhava em épocas de domingo porque a gente não entendia os processos. Então, eu não quero que vocês passem por isso. É maravilhoso compartilhar conteúdo isso com o cliente. Compartilho minhas anotações das aulas com as meninas da sala. Vai igual um caderno mesmo. Que legal, eu não sabia disso, tá? Compartilhar conteúdo é a melhor forma da gente ter uma comunidade, um grupo enriquecido, um grupo de designer de interiores mais unidos. A gente tem uma grande barreira, uma briga grande entre designer de interiores e arquitetos. E tem muitos arquitetos trabalhando como designer de interiores. E eu acho ótimo. É uma oportunidade da gente se unir, criar comunidade, fazer a coisa acontecer. Quero que vocês tenham sempre isso na mente. Então, entra lá na comunidade, entrem lá no grupo do Telegram, aproveitem o conteúdo que a gente entrega, que tudo é feito com muito amor. E eu vou me despedindo aqui e espero que vocês tenham gostado. Na segunda-feira a gente tem live novamente, tem conteúdo novamente, e aí a gente vai desbravando o mundo do design de interiores, desbravando o mundo do escritório, porque eu quero que tanto como eu tive o meu escritório de sucesso, eu quero que vocês tenham o escritório de sucesso de vocês, tá bom? Um beijo, agora eu vou para casa jantar com meu marido para ele não brigar mais comigo, tá bom? Beijo para vocês.